Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para gravar um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o romancista Paulo Coelho, né? E uma frase que ele coloca aqui, ó: o amor é uma força indomável. Quando tentamos controlá-la, ele nos destrói. Aí vamos ver aqui, ó. Poucas frases capturaram tanto sobre a natureza humana quanto uma das mais citadas de Paulo Coelho: o amor é uma força indomável. Quando tentamos controlá-lo, ele nos destrói. Quando tentamos aprisioná-lo, ele nos escraviza. Quando tentamos compreendê-lo, ele nos deixa perdidos e confusos. Não é uma poesia vaga, é uma observação precisa sobre por que tantas pessoas sofrem nas relações, no trabalho e consigo mesmas. O amor brasileiro, que internacionalizou a literatura nacional, tem 350 milhões de livros vendidos em mais de 170 países. Mas o número que mais importa é outro. Quantas vidas mudaram por causa de uma ideia que ele transformou em narrativa? O que Paulo Coelho quer dizer com amor indomável? A frase não é sobre romance, é sobre qualquer força que escapa ao controle racional. Seja o amor por uma pessoa, por um sonho ou por uma vocação. Coelho argumenta que a tentativa de domesticar essas forças produz o efeito contrário. Quanto mais se aperta, mais a vida escorrega. A filosofia central de seus livros parte exatamente deste ponto: a resistência ao controle como caminho para a autodestruição. O escritor viveu esse paradoxo na pele. Internado 3 vezes em instituições psiquiátricas por seus pais entre os 17 e 20 anos, justamente por insistir em querer ser escritor, segundo a Biography.com, Coelho aprendeu pela experiência que numa forma de controle externo anula uma vocação verdadeira. Ele só fortalece com a resistência. Como a lenda pessoal de Coelho conecta amor e propósito divino. O conceito de lenda pessoal, apresentado em O Alquimista, é a espinha dorsal da filosofia coeliana. Cada pessoa nasce com um propósito singular e afastar-se dele é a maior forma de violência que alguém pode cometer contra si mesmo. O amor nessa leitura funciona como bússola, indica o que importa, mas nunca obedece a horários ou planos. O Alquimista ficou mais de 400 semanas na lista dos mais vendidos do New York Times e, segundo a enciclopédia Wikipedia, foi traduzido para 83 idiomas. O livro foi escrito em apenas 2 semanas, em 1987, numa das demonstrações mais famosas da própria filosofia do autor. Quando o caminho é certo, a energia aparece. Porque as ideias de Paulo Coelho ainda dividem opiniões entre leitores e críticos. Coelho é um dos autores mais vendidos e mais debatidos da literatura contemporânea. Os leitores o descrevem como transformador. Os críticos literários apontam a prosa simples e as mensagens diretas como limitações estéticas. O próprio autor responde com uma frase que resume sua posição: quando escrevo um livro, escrevo para mim. A reação é responsabilidade do leitor. Essa tensão diz algo importante sobre o que realmente divide as pessoas em torno de sua obra. Os principais pontos de divergência incluem linguagem acessível, celebrada por quem acredita que ideias filosóficas devem alcançar o maior número de pessoas possível. Ausência de complexidade narrativa, criticada por quem vê a literatura como espaço de ambiguidade e experimentação formal. Tom espiritual, ressoa profundamente em leitores em busca de sentido, mas afasta leitores seculares ou mais céticos. E foco no indivíduo, elogiado como estímulo da autonomia pessoal, criticado como incentivo a individualismos excessivos. Travou aqui.
como a trajetória de Coelho ilustra o que ele ensina nos livros. Há uma coerência rara entre a vida e a obra de Paulo Coelho. Ele abandonou o curso de Direito para viver como hippie, trabalhou como letrista para artistas como Raul Seixas e Elis Regina, foi preso durante a ditadura militar e aos 38 anos fez o caminho de Santiago de Compostela, uma peregrinação que reorientou sua vida. O alquimista surgiu deste encontro com o próprio propósito. A tabela abaixo mostra como a trajetória de Coelho se conecta aos temas centrais de sua filosofia. Aí, ó, adolescência, internação por insistir em ser escritor, resistência à lenda pessoal gera sofrimento. Prisão e trabalho como letrista, o amor que se faz sobrevive à adversidade. Então, nos anos, igual ele falou, né, na adolescência dele, dos 17 aos 20 anos, ele foi internado, né, em várias clínicas psiquiátricas porque não queriam deixar ele ser escritor. Aí, nos anos 70, ele foi preso e trabalhava como letrista, né, como ele falou, né, ajudando vários artistas. Em 1986, Caminho de Santiago de Compostela. O encontro com o propósito exige movimento. Então ele foi atrás do sonho dele, né? Ele tinha uma visão religiosa, uma questão de fé diferenciada. E de 1987 a 1988, escrita de O Alquimista, 2 semanas. Quando o caminho é verdadeiro, a energia é plena. Então ele escreveu sobre aquilo que ele estava acreditando, né? E aí foi onde ele conseguiu, em 15 dias, escrever o livro dele, né? O Alquimista. Vale a pena parar para ler Paulo Coelho com outros olhos agora? A filosofia de Paulo Coelho não promete facilidade, promete coerência. Seguir o que você realmente ama custa algo, assim como qualquer força indomável que se deixa fluir em vez de ser represada. Os 350 milhões de livros vendidos não são apenas um dado editorial, são a soma de pessoas que precisam ouvir que seus sonhos não eram exagero. Se você ainda não leu O Alquimista, leia antes que mais uma semana passe sem que você reveja o que realmente importa para você. Se já leu, volte para a primeira vez que uma frase de Coelho te parou no meio da página. Provavelmente ela ainda tem algo a dizer. Espero que vocês tenham gostado. Curte aí, comenta, compartilha, aciona o sininho, inscreva-se no canal, participe de tudo aqui e até a próxima. Tchau, tchau e se cuidem!